Oi, 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 gente linda que segue o Fala Pra Camões, eu sou a Ju Palermo, estou aqui de volta para a gente falar hoje deste livrinho que está entrando no vestibular da Unicamp para o ano do vestibular 2025, né, que se presta em 2024, A Vida Não é Útil, de Ailton Krenak. E o que você vai encontrar aqui é uma amostra do meu curso completo desse livro, tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma introdução falando de maneira geral, quem é o Krenak, o que a gente pode esperar desse livro, tá? E eu espero que você goste, como eu disse, isso é uma introdução do curso completo que eu faço do livro, que a gente vai ler parte por parte, texto por texto, são 5 textos aqui, que eu vou lendo em voz alta para você e vou explicando. Eu espero que você goste, eu espero que te ajude, e que se você gostar e você puder adquirir o meu curso, você encontra o link aqui embaixo, tanto para comprar o curso desse livro inteiro, quanto para comprar o combo com todas as obras da Unicamp ou da FUVEST, com desconto óbvio no combo, tá? Que é o meu método bisturi, que tem vários bônus, enfim. Eu sei que você não quer me ver fazendo propaganda, mas eu preciso fazer porque é disso que eu vivo. Então, o que eu vou colocar aqui para você é uma visão geral sobre o livro, que é a primeira aula do meu curso, beleza? Eu espero que você goste, eu espero que te ajude e, se você puder, que você venha conhecer mais o meu trabalho. Os links estão aqui embaixo, beleza? Um beijo, obrigada por estar aqui e vamos trabalhar. Olá, olá, meu povo e minha pova, meus amores, minhas amoras. Eu sou a Ju Palermo e sejam bem-vindos ao curso ou ao módulo do livro A Vida Não é Útil, de Ailton Krenak, que está entrando no vestibular da Unicamp, está entrando na lista para o vestibular 2025, que se presta neste ano do Senhor de 2024 e permanece aí na lista por algum tempo, agora não vou saber exatamente por quantos anos, mas enfim, né? E aí que estamos aqui em abril de 24, eu acabei de ler esse livro hoje e fiquei bastante pensativa com várias questões. É por essas e outras. Bom, se você não me conhece, se você não é meu aluno, esse é o seu primeiro curso, ou se você está fazendo o método bisturi e está começando por esse livro, você ainda não me conhece. Se você já me conhece, já viu algum curso meu, ou me conhece do meu canal, no Fala Pra Camões, no YouTube, ou no meu Instagram, enfim, você sabe que assim, eu falo o que eu penso, né? E é por essas e outras que eu nunca vou ser convidada, como já comentei também em outros momentos, por exemplo, pela Unicamp, para dar palestra lá sobre os livros. Porque o povo que vai lá, eles têm esses projetos, né? O CRIA, Unicamp, enfim, que os professores falam sobre os livros. O povo vai lá, na verdade, para babar ovo da Unicamp, para dizer, ai, meu Deus, Unicamp maravilhosa, ai, escola de livros maravilhosos, ai, meu Deus, que livro maravilhoso. Eu não acho todos os livros maravilhosos, eu questiono algumas escolhas. E aí, assim, do que adianta isso para gente que tem que prestar vestibular? Nada, mas eu acho que adianta para você, como ser humano, ter uma postura crítica em relação às coisas, né? Eu também sou cria Unicamp, eu também fiz a minha graduação lá em letras, fiz o meu mestrado lá em linguística aplicada e pretendo fazer o meu doutorado lá na educação, inclusive já estou fazendo matérias neste ano de 2024 como aluno especial, visando ao doutorado em educação lá. Mas não é por isso que eu vou bater palma e achar maravilhoso tudo que a Unicamp faz. Questionei, inclusive, a presença de Alice na lista. E não estou de maneira nenhuma dizendo que este livro não é importante, que ele não é necessário, nem que ele não é bom. Eu só questiono a presença dele na lista de obras literárias para ser cobrado na prova de literatura. E eu espero que você entenda exatamente esse questionamento que eu estou fazendo aqui. Há muito tempo eu acho duas coisas que a Unicamp erra. Eu acho que a Unicamp erra em duas coisas e que a presença desse livro na lista de obras literárias para ser cobrado na prova de literatura, essas duas coisas, esses dois probleminhas da Unicamp se resolveriam essa questão aqui. Primeiro, a Unicamp coloca mais livros na lista do que ela consegue cobrar no vestibular. É sempre assim. A partir, né, desse ano, ela está colocando 9 livros, mas a gente sabe que pelas últimas provas são cobrados somente 6. Então, ela faz você, que tem todo um outro mundo de disciplinas para estudar, entre aspas, perder tempo lendo 9 livros. Gente, ler um livro não é perder tempo, ok, não é isso que eu estou dizendo. Quem sou eu? A rainha dos livros, que leio mais do que respiro. Não é isso. Mas, num ano de vestibular, o aluno tem um monte de coisa para ler. Daí, ele acaba lendo 3 livros, entre aspas, a mais, que ela não cobra, né? Porque na segunda fase, ela não cobra aqueles que não caíram na primeira. Então, tem vários anos em que passam obras, sobram obras.
Se ela colocasse 6 livros e cobrasse 6 livros, já resolveria esse problema. E um outro problema é que eu acho que a Unicamp poderia inserir outras leituras obrigatórias em outras disciplinas e outras áreas que não fossem a literatura. Então, por exemplo, mas aí para ela inserir mais leitura para o coitado do menino que já tem 9 de literatura para ler, pois é, diminui de 9 para 6, já que você faz 6 perguntas, e distribui outras obras, não necessariamente literárias, distribua outras coisas para os alunos lerem em outras disciplinas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que esta obra estaria muito melhor numa lista de leituras obrigatórias das ciências humanas, por exemplo. Porque a grande questão aqui, me entenda, não estou dizendo que isso aqui não é bom, não estou dizendo que não deveria estar, acho essencial, acho importantíssimo, acho uma discussão muito importante, mas a minha questão é, isso aqui vai ser cobrado de você numa prova de literatura. E vai ser cobrado de você uma discussão literária sobre esse livro, eu acho muito difícil. Quando a gente fala em literatura, a gente sempre está falando de forma e de conteúdo, né? E muitas vezes as questões literárias versam sobre a forma, sobre como aquele conteúdo funciona do jeito que ele funciona, pela forma na qual ele está colocado ou posicionado. A gente faz perguntas, por exemplo, sobre estratégias narrativas, ou sobre estratégias de que o autor se utiliza num poema, por exemplo, para causar aquele efeito que ele causa com aquilo que ele diz, com o conteúdo. Relações entre forma e conteúdo. Questões literárias, questões estilísticas. Eu duvido que a Unicamp vai fazer uma pergunta desta natureza sobre esse livro. Eu imagino que a natureza das questões que a Unicamp vai cobrar a respeito desse livro tem a ver com o seu conteúdo. Sendo assim, talvez ele estivesse melhor posicionado se ele estivesse sendo cobrado nas ciências humanas, por exemplo, na filosofia, na sociologia, na história, na geografia, do que na literatura. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Eu não sei se vocês concordam comigo. Se não concordam, também foda-se, porque, como eu disse, eu sempre dou a minha opinião. Por isso, eu fico, como professora de literatura, quando tem um livro na lista para a prova de literatura, eu fico me perguntando o que a Unicamp pode perguntar aqui, do ponto de vista literário. E aí, do ponto de vista literário, o que é que a gente tem aqui? E eu tenho uma dificuldade muito grande, em alguns momentos, vejo algumas coisas, mas duvido, né? A dificuldade de imaginar que perguntas com um enfoque literário a Unicamp faria a respeito dessa obra. Como eu disse, eu imaginei alguns ao longo da leitura e vou passar isso aqui no curso para vocês, mas eu duvido. Eu tenho quase certeza. Não vou dizer que aposto meu cu na praça porque tenho apreço por ele, mas eu duvido. Eu quase tenho certeza de que a Unicamp vai fazer perguntas a respeito do conteúdo deste livro, que é importante, que é essencial, que é maravilhoso e tudo mais. Mas eu só fico com essa questão da literária, entendeu? Quando a Unicamp bota um negócio desse. Há muito tempo eu acho que tinha que ter não ficção na lista, mas não sei se o lugar dela é dentro da literatura, porque ela vai cair na prova de literatura, mas eu duvido que vai ser uma pergunta de literatura, uma pergunta de estratégias literárias, percebe? Enfim, vamos a uma outra questão, que é qual é a classificação disso aqui. Não adianta, gente, qualquer coisa, quando a gente começa a estudar alguma coisa, a gente precisa começar a colocar aquilo em caixinhas, e é claro que essas caixinhas não são estanques, não são definitivas, mas a gente tem que, pelo menos, começar a se organizar. Isso aqui é poesia, isso aqui é prosa. E a Unicamp é uma prova historicamente preocupada com a questão dos gêneros, tanto os gêneros literários como os gêneros textuais, na prova de redação, por exemplo, né? Então, detalhe importante, até muito pouco tempo, saía uma tabela no site da Conveste com o livro e o gênero ao qual ele pertencia. Então, saía livro tal, poesia, livro tal, romance, livro tal, carta, livro tal, diário, livro tal, contos, livro tal, peça teatral. Ela dava para você o gênero literário, o gênero textual deste livro, né? Não vou aqui discutir gênero literário, gênero textual, enfim. Mas essa tabelinha miraculosamente sumiu da lista do site da Conveste, o que me faz perguntar por quê? E se a Unicamp não acha mais interessante dizer para a gente quais são os gêneros que eles estão pedindo na lista de literatura? Se isso seria um problema para eles aqui, por exemplo? Ou se eles não acham mais importante passar essa informação para a gente? Porque era interessante não só que livro, que gênero este livro é, mas que gênero a Unicamp considera que este livro seja.
Por exemplo, ano passado, não foi no ano passado, não era com Cartola, mas eu acho que era com Racionais, eu tenho certeza disso, a obra Sobrevivendo no Inferno de Racionais era colocado como poesia, música como poesia. Então, qualquer pessoa pode afirmar que Sobrevivendo no Inferno é poesia? A Unicamp afirmava, e para mim, eu que sou um vestibulando, você que está prestando a prova, eu preciso ter este conhecimento de que a Unicamp tem o entendimento dessa obra enquanto poesia. Isso já abre todo o caminho para eu olhar para esse livro. Já me indica um rumo, com que chave eu vou olhar para essa obra, se eu estou entendendo como poesia. A Unicamp tirou isso. E aí a gente tem este livrinho, que é um livrinho bem pequeno, não só no formato, mas na sua extensão, né? Se esse livro fosse organizado e editado, por exemplo, no formato mais tradicional que a gente tem de livro, né? Você vê que ele é bem menor em relação à maioria dos livros que existem por aí, né? Se ele posso fazer isso aqui com a minha biblioteca inteira. Ele é um livrinho menorzinho, quase de bolso, né? Se ele fosse editado num formato assim, ele teria, sei lá, quantas páginas? 20, 30, seria quase um fascículo. Então, é um livro de extensão pequena, é um livro de formato pequeno e que tem 5 textos, que reúne 5 textos do Ailton Krenak, que é uma figura super importante no nosso mundo contemporâneo. É claro que tem isso. A Unicamp, ela tem uma... Eu sempre digo isso, a Unicamp escolhe livros para a lista, cara, ela escolhe livros muito bons, mas daí ela caga na prova. Ela faz umas perguntas bosta muitas vezes, né? Ela bota livros com temas importantes, livros de autores importantes, de uma representatividade importante. Você fala, caralho, que massa, mas ela faz umas perguntas tão bosta. Eu acho isso, diferentemente da FUVEST, que agora está colocando alguns livros bem legais e faz jus a isso muitas vezes nas questões, né? Enfim, minha análise aqui. São 5 textos, então, que eu considero como ensaios. Não só eu, não estou sozinha nisso, né? Mas eu considero como ensaio. O que é um ensaio enquanto gênero? O gênero ensaio é uma reflexão a respeito de um tema. Você, quando estiver na universidade, que você vai passar, se Deus quiser, se Deus quiser e se você quiser, e eu estou aqui fazendo o meu melhor dentro da minha área de literatura que eu posso para te ajudar nisso, dentro da universidade você vai lidar com vários gêneros textuais que são próprios da universidade, como, por exemplo, resenha, que é diferente de resumo, que é diferente de um TCC, que é diferente de uma dissertação, que é diferente de uma resenha crítica, enfim, né? O ensaio é um gênero mais livre, porque, por exemplo, tem vários gêneros que são mais estruturados, né? Ele tem que ter introdução, ele tem que ter isso aqui. O ensaio é um gênero livre em que você reflete, faz reflexões, uma discussão a respeito de um tema. O ensaio é um desses gêneros mais livres. Na verdade, quando a gente tem um texto que não é ficção, que não é inventado, né? Em que o autor está colocando as suas opiniões sobre uma coisa, mas não só opinião, porque não é exatamente uma resenha, mas ele também não está resenhando algo, ele não está falando sobre uma obra específica, né? Ele está colocando os seus pensamentos sobre aquilo de uma forma mais livre, a gente chama de ensaio. Meio quando a gente não sabe o que chamar, a gente chama de ensaio. Claro, quando ele está... É o que ele faz aqui. Ele está refletindo livremente a respeito de um tema, né? Só que aí uma das melhores maneiras da gente saber qual é o gênero de um livro é olhar uma coisinha muito interessante que se chama ficha catalográfica. Que geralmente ninguém vê, que é isso aqui, que fica no começo dos livros. No começo, mais ou menos, né? Porque nos livros da editora Todavia, por exemplo, essa ficha vem no final. Eu não sei porque a Todavia faz isso, porque ela quer ser diferentona. Eu tô aqui com um livro X de ficção, um romance policial, O Crime do Bom Nazista, aliás, recomendo, é muito bom. E aí a gente vai encontrar a ficha catalográfica da Todavia, ela fica no fim do livro. Quando eu olho, por exemplo, para esse livro, na ficha catalográfica, eu vou encontrar lá embaixo, literatura brasileira, romance. Então, eu tenho a classificação deste livro como romance, tá? Tô pegando livros aleatórios que eu tenho aqui do lado, tá, gente? São livros ou que eu emprestei, ou que eu, tipo, esse eu emprestei para minha amiga, aí eu preciso colocar de volta na estante, esse eu acabei de ler, preciso colocar na estante, então os livros estão aqui aleatórios. Se a gente pega Os Suicidas, do Rafael Montes, que esse aqui era da editora Bem Virá, né? A página de rosto tá aqui, e eu vou encontrar ali. Suicida, ficção brasileira, aqui ele não está classificando como romance. Geralmente tem essa classificação. Suicidas, Rafael Montes, São Paulo, Bem Virá. Aqui não apareceu. Vamos ver esse outro. O Crime no Edifício Giallo.
Temos página de rosto, aqui, romance, literatura brasileira. Eu tenho uma classificação, né, sobre os livros. Deixa eu pegar um livro aqui que não é de ficção, da editora 34, que é essa aqui é uma autora francesa, que fala sobre literatura, enfim, que eu leio bastante. Como é que tá aqui? Tarará, editora 34, tem o título, imagem da capa, aqui... Leitura, jovens, educação, acesso à leitura. Ele fala sobre como não é ficção, ele fala sobre os temas de que o livro trata. Quando a gente vem para a ficha catalográfica do A Vida Não É Útil, a gente vai encontrar o quê? Copyright 2020, by Ailton Krenak, este livro foi lançado em 2020, isso já é uma discussão super importante para a gente, porque estamos falando de um contexto de pandemia, tá? A gente vai voltar a isso. Grafia atualizada, de quem é a capa, quem fez a revisão, e aí a gente tem lá Krenak Ailton, o autor deste livro. A Vida Não É Útil, Ailton Krenak. Pesquisa e organização, Rita Carelli. Primeira edição. Rita Carelli fez uma pesquisa e a organização desse livro. E aí ele vem. Humanidade, pandemias, povos indígenas, textos, coletâneas, vida sustentável, Rita Carelli e o título. Índice para catálogo sistemático, humanidade, antropologia. Então, este livro, se ele fosse para uma biblioteca, ele estaria na seção de humanidades, na seção de antropologia. E os temas que ele discute, que estão na própria ficha, são humanidade, pandemias, povos indígenas, vida sustentável. E tem aqui esse textos, coletâneas. Então, é uma coletânea de textos. Percebe como fica solto? A gente aqui, eu estou chamando de ensaios, já vi outras pessoas chamando de ensaios, são textos. Ok, primeira coisa, você já entendeu que isso aqui não é ficção, né? Não é uma historinha contada, é o autor refletindo ali. Só que aí a gente tem cinco textos. Temos aqui o sumário, agradecimentos, referências. Aí, quando a gente vai lá no Sobre Este Livro, na página 122, a gente tem de onde vieram esses textos. E eu acho que essa é uma primeira coisa importante para a gente pensar. Tem um autor fundamental no estudo das letras e da linguística, que é o russo chamado Bakhtin, Mikhail Bakhtin. Ele é o deus. Eu sei que a maioria dos meus alunos aqui presta medicina, mas se você presta de alguma forma letras ou, enfim, linguagens e vai pesquisar isso, você vai comer Bakhtin, tá? Tem, por acaso, 2 livros dele aqui, que são livros que eu estou lendo para minha disciplina lá da Unicamp. Bakhtin fala da importância do contexto de produção, né? Quando eu pego um texto, um livro, eu preciso entender o contexto de produção. Quem que é esse autor? Quando que ele escreveu isso? Em que momento? Por quê? Com que... Estou falando de um jeito muito simplista, tá? Com que intenção? Para que público? De que maneira? Então, assim, primeira coisa, eu preciso entender de onde veio este livro. E o contexto de produção desse livro aqui não é como a gente está acostumado no nosso mundo branco, né? Branco, eu digo, não indígena, tá? Do autor sentado escrevendo esse livro. O Krenak não sentou para escrever esse livro. Esse livro vem, aí eu vou lá ver. O primeiro texto, Não se come dinheiro, é um texto elaborado a partir da live de Ailton Krenak e Leandro Demore para The Intercept Brasil, em 8 de abril de 2020, da fala do Ailton Krenak no evento Plante Rio, na Fundação Progresso, Rio de Janeiro, em novembro de 2017, e de uma entrevista dada a Amanda Massuela e Bruno Vaz, o tradutor do Pensamento Mágico, na CULT de 4 de novembro de 2019. Ou seja, não foi o Krenak que sentou, ou ficou em pé o deitor, enfim, mas que parou para escrever este texto de próprio punho ou com as próprias mãos. Esse texto foi escrito a partir de falas do Krenak. Ele falou numa live, ele falou num evento, e aí tem uma entrevista também na qual ele provavelmente falou e as pessoas escreveram o que ele falou. E aí a gente volta para a ficha catalográfica para entender que a Rita Carelli, lembra que estava lá? Pesquisa e organização. A Rita foi atrás dessas falas do Krenak e ela transformou isso em texto. E eu acho interessantíssimo, eu, enquanto pesquisadora da linguagem, da leitura, da literatura, da escrita, eu acho interessantíssimo pensar nesse formato. Porque são as palavras do Krenak, com certeza, mas organizadas e escritas por outra pessoa, que é a Rita Carelli. Quem é o autor disso aqui? As ideias são do Krenak e as palavras provavelmente são dele, mas elas estão organizadas
aqui. E toda vez que eu organizo um texto, toda vez que eu vou escrever um texto, eu faço escolhas. E aí, quais foram as escolhas que a Rita fez para organizar o texto do Krenak aqui? Entende o que eu estou querendo dizer? Isso que eu estou me perguntando e discutindo com você é uma questão de linguagem, de forma, não do que o Krenak está falando, que falaremos bastante aqui no nosso curso. Mas eu quis, nessa introdução, te trazer... Olha que coisa mais interessante. Não é uma coisa que a gente está acostumado a ver. A pessoa que vai lá e põe as suas ideias no papel. Não, ele disse as suas ideias. E através da linguagem oral falada dele, esse texto oral dele, na verdade, 3 textos, de momentos e anos diferentes, foram transformados, organizados e escritos por essa mulher chamada Rita Carelli. Eu acho isso fascinante da gente pensar. E da gente entender que estamos lidando com uma obra muito diferente do que a gente está acostumada, que nem quando o Machado de Assis senta lá e escreve um bagulho, ou quando a dona Conceição Evaristo vai sentar e escrever Os Contos do Olhos d'Água. Aqui é outro rolê, né? E aí é interessante, claro, obviamente, que isso vai ter uma aprovação do Krenak, que eles estão em contato, que ele vai ler o que ela escreveu e vai dizer, muda aqui, mexe ali, eu imagino que o processo tenha sido assim. Mas é muito interessante para já começar a pensar, né? Porque quando eu vi que eles eram textos tirados de lives, eu pensei, tá, mas quem que transformou isso em texto? Foi ele? Não, foi a Rita Carelli, né? Cujo nome não aparece na capa, né? E não aparece também quando você vê ali, o primeiro texto foi elaborado a partir de nananã. Aí o segundo texto foi elaborado... Tá, mas quem que elaborou? Você vai... Só tem essa informação se você for na ficha catalográfica. Só se você for na ficha catalográfica, que é uma coisa que geralmente pessoas normais, tirando gente louca que lida com livro, pessoas normais não fazem, não vão procurar. Não sei, achei importante, não era interessante talvez ter o nome dela aqui na capa? Pesquisa e organização, Rita Carelli, né? Não tem nenhum lugar, só na ficha catalográfica, tá? Então, a gente vai considerar isso aqui uma coletânea de textos que podem ser chamados de ensaios. Fico aqui me perguntando por que a Unicamp tirou a classificação do site da Conveste, né? Publicado em 2020, como eu disse, e como veremos ao longo do livro, a questão da pandemia, inclusive dita na ficha catalográfica, fica a dica para vocês, acostumem-se a dar uma passadinha pela ficha catalográfica dos livros, a observar essas questões, né? A questão da pandemia é muito importante, vai ser tratada em muitos momentos aqui, e eu imagino não, né? Eu não estou lidando aqui com bebês de 3, 4 anos, vocês viveram a pandemia. Mais do que isso, se vocês estão assistindo a estas aulas, vocês sobreviveram à pandemia e certamente têm as suas impressões sobre ela, né? E o Krenak vai fazer aqui essas reflexões, considerando esse contexto. De novo, esse primeiro texto, por exemplo, tem coisas de 2017, que são anteriores à pandemia, e 2019, mas a live que ele deu foi em 2020. Então, já fica tudo meio que misturado. Deste primeiro texto, especificamente falando, tá? Bom, são 5 textos, nós passaremos um a um aqui, uma aula para cada texto, e a gente vai comentando. A linguagem é super tranquila, você não vai ter dificuldade nenhuma, tá? É um livro, inclusive, que você lê em muito pouco tempo. Eu imagino por isso também que este curso não vai ser um curso longo, e eu não vou ficar enrolando, enchendo linguiça para aumentar, porque eu já sei que o seu tempo é curto, né? Mas eu fico um pouco frustrada no sentido de que, poxa vida, como professora de literatura, e dando um curso de literatura, de análise literária das obras, eu fico meio sem ter o que falar, a não ser te explicar o conteúdo. E aí, assim, o conteúdo eu não preciso te explicar, porque a linguagem é super simples, os temas são super atuais, e você vai ler isso aqui, você vai entender. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu me sinto meio que sem função. Eu não sei se você precisava de mim para ler esse livro, para entender esse livro. Eu acho que não. Talvez a minha função aqui seja justamente trazer essas minhas perguntas e essas minhas reflexões. E se você é uma pessoa que gosta de pensar para fora da caixa, talvez você ache isso legal. Se não, se você é uma pessoa que gosta de ficar dentro da caixinha, você fala, vai, que saco, nada a ver. Então, já peço desculpas antecipadas. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos ao livro. Vamos começar, então, pelo primeiro texto, né? Que tem, como todos, um título super provocativo. Os títulos dos textos são super provocativos. Não se come dinheiro, sonhos para adiar o fim do mundo, a máquina de fazer coisas
O Amanhã Não Está à Venda e A Vida Não é Útil, tá? Acho que são textos bastante provocativos. Ah, esqueci, antes da gente ir, falar quem é o Krenak, caso você viva em outro planeta e nunca tenha ouvido falar dele, tá? Bom, temos uma foto dele aqui. Nos materiais extras, gente, eu vou deixar bastantes vídeos dele, porque quando a gente tem um autor vivo, é bom que a gente vê o próprio cara falando, né? Vou deixar entrevistas e tudo mais. Tem uma, inclusive, com a própria Rita Carelli. É bom pôr cara, né, nos nomes. E aí eu vou ler o texto de orelha junto com vocês. Um dos mais influentes pensadores da atualidade, Ailton Krenak, vem trazendo contribuições fundamentais para lidarmos com os desafios que se apresentam hoje no mundo. A evolução de uma pandemia, a ascensão de governos de extrema-direita e os danos causados pelo aquecimento global. Crítico mordaz à ideia de que a economia não pode parar, Krenak provoca. Nós poderíamos colocar todos os dirigentes do Banco Central em um cofre gigante e deixá-los vivendo lá com a economia deles. Ninguém come dinheiro. Isso vai estar no primeiro texto e a gente vai passar por isso, tá? Ele também tem um recado para os bilionários que estão investindo em viagens espaciais e sonham com o eventual estabelecimento de colônias em outros planetas. Vamos logo, esqueçam a gente aqui. Para o líder indígena, civilizar-se não é um destino. Sua crítica se dirige aos consumidores do planeta e à própria ideia de sustentabilidade, muitas vezes vista como panaceia. Quando eu leio aqui consumidores do planeta, eu, que sou uma pessoa que pensa linguisticamente, fico imaginando uma questão, por exemplo, de gramática, você pensar em adjunta de nominal, complemento nominal, né? Intenções semânticas, consumidores do planeta. São consumidores que estão no planeta ou são consumidores do planeta porque estão consumindo o planeta? Aqui, no caso, são as duas coisas, mas ele está querendo dizer consumidores do planeta no sentido que eles consomem o planeta, né? Percebe o que eu estou querendo dizer? Isso é uma reflexão linguística. Isso talvez seja uma reflexão literária, tá? Enfim. Sua crítica se dirige aos consumidores do planeta e à própria ideia de sustentabilidade, muitas vezes vista como panaceia, como bobagem, como utopia. Se em meio à terrível pandemia de Covid-19 sentimos o chão se perder sob nossos pés, as palavras de Krenak despontam como os paraquedas coloridos descritos em seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é o primeiro, que já vendeu mais de 50 mil cópias no Brasil e está sendo traduzido para inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. A Vida Não é Útil reúne 5 textos: Não se Come Dinheiro, Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, A Máquina de Fazer Coisas, O Amanhã Não Está à Venda, já publicado em e-book, e aquele que dá título ao livro, todos adaptados de palestras, entrevistas e lives realizadas entre novembro de 2017 e junho de 2020. E ainda antes da gente prosseguir, tem uma pequena informação sobre o Krenak, que eu quero ler com você, que está lá na página 125. Vai lá, lê comigo, tá? Ailton Krenak nasceu em 1953, na região do Vale do Rio Doce, território do povo Krenak, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extração de minérios. Ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. É um dos mais destacados líderes do movimento que surgiu durante o grande despertar dos povos indígenas no Brasil, que ocorreu a partir da década de 70. Contribuiu também para a criação da União das Nações Indígenas, UNI. Ailton tem levado a cabo um vasto trabalho educativo e ambientalista como jornalista e através de programas de vídeo e televisivos. A sua luta nas décadas de 70 e 80 foi determinante para a conquista do capítulo dos índios na Constituição de 88, que passou a garantir, pelo menos no papel, os direitos indígenas à cultura autóctone e à terra. É coautor da proposta da Unesco, que criou a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço em 2005 e é membro do seu comitê gestor. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e, em 2016, foi-lhe atribuído o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Também é autor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo pela Companhia das Letras em 2019. De lá para cá, ele certamente já ganhou outros prêmios, já foi considerado doutor honoris causa por outras universidades, acabou de entrar para a Academia Brasileira de Letras, tá? Então, em 3, 4 anos aí, bastante coisa já aconteceu. Então, é um grande líder e pensador indígena que está nas mídias, que estava fazendo lives durante a pandemia para divulgar as suas ideias. É um cara muito famoso, por isso que eu me surpreenderia que caso você não soubesse quem ele é, tá? Indígena, líder indígena, pensador indígena, mas que está sempre voltado para a promoção de políticas que auxiliem
os povos indígenas na defesa do seu território, do seu modo de vida e enfim. Agora sim, tendo uma noção, vamos para o primeiro texto e eu te encontro na próxima aula, que na verdade é a primeira aula, que esta aqui é uma introdução. Te espero lá.